Olá, bem-vindos ao segmento do canal em que a gente vai conversar sobre algumas dicas de direitos humanos e direito internacional. Eu pensei como um primeiro vídeo a gente pudesse conversar sobre um assunto mais basilar, um conceito mais basilar, que é a diferenciação entre direitos humanos, direito fundamental e direitos do homem. Muitas pessoas usam eles como se eles fossem intercambiáveis entre si, como se fossem sinônimos, e não é bem assim. Tecnicamente existe uma diferença. Então, nós vamos enumerar essas diferenças e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, para vocês, alguns mapas mentais que eu fiz com relação a esse assunto. São disponibilizados gratuitamente, vocês podem rever o que foi dito, consolidar a matéria. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, sintam-se à vontade para deixarem perguntas aqui nos comentários ou para me enviarem um e-mail também. O e-mail vai estar aqui na descrição do vídeo. Então tá, o que vocês precisam saber sobre esse assunto? Os direitos humanos dizem respeito à proteção de ordem internacional que é estabelecida com relação aos direitos próprios da dignidade das pessoas. É essa proteção internacional que possibilita que os estados sejam responsabilizados internacionalmente caso eles violem esses direitos com relação aos indivíduos que estão sob a sua jurisdição. É importante destacar que esses indivíduos não precisam necessariamente serem os nacionais do país. Basta ser indivíduos que estejam sob a jurisdição desse estado. Então, é através dos direitos humanos que nós temos as possibilidades dos indivíduos vindicarem internacionalmente a proteção desses direitos feridos pelos estados. E eles oferecem também um standard mínimo, um patamar mínimo internacional universalizado para todos os indivíduos que diz respeito a uma conduta mínima, a um mínimo de garantias que todo ser humano tem pelo simples fato de serem seres humanos. A única condição para você ter esses direitos é realmente você ser um ser humano. Já os direitos fundamentais, eles dizem respeito às proteções internas desses direitos, ligados à dignidade da pessoa humana. São os direitos que estão positivados dentro das constituições. Tanto que se você pegar a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, você vai estar lá bem discriminado que não existe Constituição sem que você haja previsão de garantias e também a separação de poderes. Mas isso já é um outro assunto para um outro vídeo. Mas nessa Declaração Francesa de 1789 já falava que as constituições precisavam ter direitos, precisavam estabelecer essas garantias para os indivíduos. Então, esses direitos fundamentais, que são internos, que são de ordem interna, são limitados ao território dos estados, são limitados também no tempo, porque eles só surgem naquele ordenamento a partir do momento que eles são estabelecidos nas constituições. Já os direitos do homem têm um cunho justnaturalista, são os direitos naturais. Eles não estão positivados nem em tratados, nem em constituições. São aqueles direitos que você tem, mas você não sabe por que você tem eles. São muito raros hoje em dia, a maioria dos direitos ou está previsto em tratados ou está previsto em constituições, por isso hoje em dia eles não existem muito. Você vai ver por aí, quando você ler textos ou ler tratados, convenções, que as pessoas tendem a usar esses termos intercambiáveis entre si. Mas existem autores que têm mais primor com relação a essa tecnicalidade e existem também instrumentos jurídicos que têm um primor e são bastante técnicos e usam essa diferenciação de forma bastante correta. Um exemplo de um instituto jurídico que é bastante técnico com relação a isso e que é muito importante para nós é a nossa Constituição. A nossa Constituição, ela foi muito técnica quando ela utilizou estes conceitos, tanto que se vocês verem o artigo 5º, no parágrafo 1º, ela fala o seguinte: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Aqui ela está falando de uma proteção de ordem interna,
Por isso ela utilizou a expressão direitos fundamentais, garantias fundamentais. Já se você ver o parágrafo 3º do mesmo artigo, ela vai falar o seguinte: os tratados e convenções internacionais sobre os direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Aqui ela está falando de uma proteção de ordem internacional, por isso ela utilizou a expressão direitos humanos. Já quando ela quer se referir à proteção tanto interna quanto internacional, ela não utiliza nenhuma dessas duas expressões. A gente pode ver isso no parágrafo 2º do mesmo artigo, que ela fala que os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Ou seja, ela é bem técnica, ela utiliza corretamente esses termos e ela realmente presta atenção na significância, no significado que cada um desses termos implica e onde que eles devem ser aplicados. Bom, como eu já disse para vocês, os mapas mentais com relação a esses assuntos vão estar disponibilizados aqui embaixo. Sintam-se à vontade para baixá-los, para rever a matéria, para rever as coisas que forem ditas. Se surgir alguma dúvida sobre qualquer coisa dita aqui ou alguma coisa nos mapas mentais, por favor, sintam-se à vontade para fazerem perguntas embaixo nos comentários ou me mandarem e-mails. Por favor, se inscrevam no canal para acompanhar esse projeto e os outros projetos do canal. Muito obrigada pela atenção e até breve.